Na Salvador de 1871, onde as ruas de pedra ecoavam passos apressados e segredos sussurrados, o pastor Elias Monteiro carregava um chamado que ninguém compreendia. Um pressentimento inquieto o acompanhava, como se algo invisível estivesse prestes a romper a rotina silenciosa da cidade. Naquela manhã abafada, Elias caminhou até a pequena taberna do porto, buscando apenas um copo d'água fresca. Porém, quando seus olhos cruzaram os de Marina, a jovem garçonete de semblante doce, sentiu o ar ficar mais pesado e uma estranha tensão envolver o ambiente, como um aviso divino. No instante em que ela lhe serviu a bebida, um brilho repentino explodiu do lado de fora, iluminando a porta da taberna como um relâmpago sem trovão. As pessoas se entreolharam assustadas, e Elias sentiu o coração acelerar, percebendo que aquilo não era um simples fenômeno natural. A luz voltou a surgir, intensa e silenciosa, desta vez refletindo diretamente nos olhos de Elias, como se o estivesse chamando. E então, no meio do clarão, ele viu uma figura que não deveria existir naquele mundo. Elias permaneceu imóvel diante do clarão que pulsava como um coração vivo na entrada da taberna. O brilho parecia dobrar o tempo ao redor, tornando o ar mais denso. Marina apertou o avental com força, incapaz de desviar o olhar do pastor, como se pressentisse que aquela luz misteriosa o conhecia melhor do que qualquer pessoa naquele lugar. O clarão desapareceu tão rápido quanto surgira, deixando um rastro de silêncio angustiante. Elias respirou fundo, tentando manter a calma, mas a sensação de que algo sobrenatural o observava não se dissipou. Marina aproximou-se devagar, tocando seu braço e perguntando se ele estava bem. O pastor respondeu apenas com um leve aceno, pois palavras lhe faltavam. Do lado de fora, o porto seguia com sua rotina de 1871, mas nada parecia normal aos olhos de Elias. As gaivotas voavam mais baixo, os marinheiros falavam em sussurros e até o vento parecia desconfiado. Ele caminhou até a porta, esforçando-se para entender o que tinha visto, mas quanto mais tentava recordar, mais o brilho escapava da memória, como sonho fugidio. Marina não conseguiu se afastar. Ela observava cada gesto do pastor com a sensação de que o destino os tinha unido naquele instante. A jovem jamais tinha visto alguém reagir daquela maneira a uma luz estranha. E mais, havia algo diferente no olhar de Elias. Algo entre temor e revelação, como se seu espírito tivesse tocado um segredo ancestral. Enquanto isso, João Batista Falcão chegava à taberna com passos firmes e olhar desconfiado. Como dono do comércio, ele percebia cada sombra incomum que surgia em seu estabelecimento. Ao ver Marina perto demais do pastor, ajustou o paletó e aproximou-se, curioso e ao mesmo tempo intrigado com a tensão que pairava no ar. João perguntou diretamente o que havia acontecido, mas Elias não sabia exatamente como responder. Ele apenas comentou sobre a luz e a figura que julgou ter visto, o que fez João erguer as sobrancelhas em descrença. Já Marina, ao ouvir isso, sentiu um arrepio na nuca, como se o clarão tivesse deixado algo para trás, algo silencioso e perigoso. Dona Benedicta, que havia observado tudo de um canto sombrio da taberna, aproximou-se apoiando-se em sua bengala. Seus olhos cinzentos pareciam enxergar muito além da visão comum. Ela falou com voz trêmula, dizendo que aquela luz não era deste mundo. Marina sentiu o sangue gelar, pois sabia que a idosa raramente se enganava. Elias pediu que todos se acalmassem, mas seu tom revelava que ele próprio lutava para manter o equilíbrio. Sentia algo queimando dentro do peito, como se uma presença tivesse tocado sua alma. Quando fechou os olhos por um instante, viu novamente o vulto no clarão. Mas dessa vez a imagem surgiu mais nítida, o que o deixou ainda mais perturbado. Marina percebeu que o pastor tremia levemente e o guiou até uma mesa mais afastada. Ela trouxe água fresca e tentou confortá-lo, mas toda vez que seus olhares se cruzavam, uma energia estranha parecia percorrer o ambiente. Elias agradeceu de forma contida, incapaz de entender por que aquela jovem despertava tanta intensidade em seu espírito naquele momento. João observava tudo de longe, incomodado com a proximidade dos dois. Ajustou novamente o colete e aproximou-se para interromper a conversa, mas antes que pudesse falar algo,
Uma segunda luz brilhou no horizonte, dessa vez mais fraca, como um lampejo distante. Todos olharam imediatamente para fora, temendo que o fenômeno se repetisse. O pastor levantou-se no mesmo instante, quase derrubando a cadeira. Ele sentiu um chamado profundo, algo que não vinha da mente nem dos sentidos, mas da alma. Era como se aquela luz estivesse conectada a ele desde muito antes daquele dia. Dona Benedicta se benzeu rapidamente, murmurando palavras antigas que só ela entendia. Elias caminhou até a rua, ignorando os avisos de João para não se expor. Marina o seguiu, tomada por uma coragem que nem sabia que possuía. A brisa quente da baía parecia oscilar de modo irregular, como se reagisse ao brilho que surgira momentos antes. O porto inteiro parecia preso em uma expectativa silenciosa. Quando Elias ergueu o rosto para o céu, percebeu que as nuvens estavam paradas, imóveis como pintura. O tempo havia perdido ritmo ao redor dele. A sensação era tão forte que Marina segurou o braço do pastor com medo de que algo o arrancasse daquele mundo. João se aproximou, agora tomado por uma inquietação que não conseguia disfarçar. Dona Benedicta caminhou devagar até a porta e observou o grupo com olhos apertados. Ela disse que conhecia histórias antigas sobre luzes que anunciavam encontros espirituais, mas nunca imaginou ver uma com seus próprios olhos. Suas palavras intensificaram ainda mais a tensão entre todos, e o pastor sentiu um peso no peito ao ouvi-las. No instante seguinte, um brilho suave apareceu perto dos armazéns do porto. Não era tão forte quanto o primeiro, mas o suficiente para atrair olhares. Elias deu alguns passos em direção à luz, impelido por algo que não conseguia controlar. Marina tentou impedi-lo, mas ele continuou, guiado por uma força invisível. O pastor sentia cada batida do próprio coração como se ressoasse no chão de pedra. Ao se aproximar da luz, ele notou que ela parecia pulsar em resposta aos seus movimentos. O brilho parecia reconhecer sua presença. Elias ergueu a mão, hesitando entre o medo e o chamado profundo que ecoava em sua alma inquieta. Marina e João correram atrás dele, mas pararam quando perceberam que a luz reagia a Elias de forma única. O brilho aumentou, envolvendo o pastor em uma bruma dourada que parecia respirar. Marina colocou a mão sobre a boca para conter o grito, enquanto João permanecia paralisado, incapaz de explicar o que testemunhava. A luz oscilou uma vez mais e começou a se contrair, como se estivesse recolhendo sua própria energia. Elias deu um passo adiante, completamente imerso no mistério que o chamava. E então, quando estendeu a mão para tocá-la, o brilho se abriu como um véu rasgado pelo vento, revelando algo por trás que fez todos prenderem a respiração. O porto inteiro pareceu inclinar-se para aquele instante, como se o tempo também aguardasse a revelação. Elias sentiu suas pernas fraquejarem quando percebeu que a figura por trás da luz não era fruto da imaginação nem de sonho. Era real. E estava olhando diretamente para ele com um olhar impossível de ser humano. Compartilhe-me esta história. O pastor Elias permaneceu diante da figura revelada pelo rasgo de luz, seu coração batendo com a força de um tambor ancestral. A bruma dourada parecia dançar ao redor do ser, e Marina, mesmo aterrorizada, não conseguia desviar os olhos. João sentiu a garganta secar, incapaz de compreender o que estava diante deles naquela tarde inquietante. A figura tinha contornos humanos, mas emanava algo que ultrapassava toda a lógica possível. Era alta, envolta em brilho pulsante, como se o próprio céu respirasse ao seu redor. Elias sentiu uma paz estranha misturada ao temor, como se estivesse na presença de algo que conhecia sua alma desde antes de seu nascimento. O ar parecia vibrar. Dona Benedicta caminhou até a beira do cais, apoiando-se na bengala com dificuldade. Seus olhos cinzentos, alargados, encaravam a figura como se reconhecessem um sinal há muito perdido no tempo. Ela murmurou palavras antigas, lembranças de histórias de sua avó sobre luzes que caminhavam entre mundos e traziam mensagens do alto. A figura lentamente ergueu a cabeça, direcionando o olhar luminoso para Elias. O pastor sentiu um peso doce sobre os ombros, como se uma presença invisível o chamasse pelo nome em silêncio. Marina apertou o peito, sentindo que algo poderoso envolvia o pastor, algo que transcendia o mundo físico
e se entranhava no espírito. O brilho ao redor da figura oscilou, liberando pequenos fragmentos de luz que flutuavam como poeira dourada sobre o cais. João recuou um passo, sentindo uma onda de calor percorrer seu corpo. Ele sempre fora um homem cético, mas naquele instante percebeu que sua descrença estava ruindo diante da evidência viva do sobrenatural. Elias sentiu um impulso forte para falar, como se estivesse recebendo palavras diretamente em seu coração. Ele abriu a boca, mas nada saiu. A figura inclinou levemente a cabeça, como quem entende a dificuldade humana diante do divino. Marina enxugou discretamente uma lágrima que escorreu sem aviso, tomada por emoção inexplicável. A brisa mudou. O vento parecia circular apenas ao redor da figura, criando um redemoinho suave que mexia nas roupas de todos os presentes. Dona Benedicta ergueu a mão trêmula, apontando para o ser como se finalmente tivesse encontrado a resposta para décadas de dúvidas e sonhos. A idosa parecia pronta para desabar. De repente, a figura estendeu uma mão luminosa em direção ao pastor. Elias sentiu seu corpo travar. Uma força irresistível o puxava suavemente para a frente, como se estivesse sendo convidado a atravessar um limiar invisível. Marina gritou seu nome, mas o som foi absorvido pelo brilho, desaparecendo antes de alcançar os ouvidos do pastor. João tentou avançar para segurá-lo, mas foi impedido por uma onda de calor que emanou da figura e o fez recuar. Elias deu mais um passo e percebeu que a luz parecia reagir ao ritmo de sua respiração. Era como se o ser buscasse conexão com algo profundo dentro dele. A sensação era ao mesmo tempo aterradora e sublime. O pastor ergueu a mão diante da luz, hesitante. A figura respondeu aproximando sua própria mão brilhante. No instante em que seus dedos quase se tocaram, um som leve e melódico preencheu o porto, como um coral distante ecoando pelas águas calmas da baía. Todos sentiram uma vibração, como se algo sagrado estivesse se abrindo. E então, um choque suave percorreu o braço de Elias. Não era dor, mas uma eletricidade que despertava memórias esquecidas. Ele viu flashes de lugares que nunca visitou, ouviu vozes que nunca conheceu e sentiu uma presença que parecia maior do que o próprio mundo. O pastor cambaleou, tomado por visões que o deixaram sem ar. Marina correu até ele, mas o brilho intensificou-se e a impediu de se aproximar. Seus olhos marejaram de frustração e medo. A figura parecia conversar com Elias de forma silenciosa, transmitindo mensagens apenas compreensíveis ao espírito. João, tomado por perplexidade, sentiu a necessidade urgente de intervir, mas seus pés não obedeciam. Dona Benedicta caiu de joelhos. As lágrimas escorriam por suas rugas profundas, enquanto murmurava que aquele era um sinal prometido, um encontro que mudaria o destino de todos ali. Sua voz fraca tremia, mas carregava uma certeza inabalável. Marina olhou para a idosa e sentiu que algo realmente divino estava acontecendo. O pastor abriu os olhos, ofegante. Agora havia compreensão em seu olhar, embora misturada com espanto. Ele viu a figura recuar um pouco, como se aguardasse sua decisão. Elias deu um passo à frente e sentiu o solo vibrar sob seus pés. Era como se a própria terra aguardasse sua resposta ao chamado que recebia. O brilho oscilaria mais uma vez, delineando melhor o ser que se ocultava na luz. Seus contornos tornaram-se mais nítidos, revelando uma forma quase humana, mas com aura celestial. Elias percebeu que aquele encontro não era acaso, mas convocação. O pastor sentiu seu coração acelerar enquanto as visões retornavam em ondas suaves. Marina encontrou coragem e avançou alguns passos, mesmo temendo a luz. Ela chamou o nome do pastor com voz firme, pedindo para que ele não atravessasse o limiar sem olhar para trás. Elias virou o rosto por um instante e viu nos olhos dela um apelo silencioso, uma mistura de medo e devoção que o tocou profundamente. A figura pareceu notar o vínculo entre eles. A luz ao redor brilhou mais forte, como se reagisse ao laço humano que se revelava ali. João observou tudo com o peito apertado, tentando compreender qual papel desempenhava naquele momento que fugia completamente das leis da realidade. Algo maior estava sendo tecido diante deles. E então, a figura falou.
não com palavras audíveis, mas com uma mensagem que todos sentiram dentro da alma. Era um chamado para seguir, uma convocação para testemunhar algo que mudaria suas vidas para sempre. Elias sentiu a respiração falhar, pois percebia que precisava escolher, e aquela escolha não teria retorno. No instante em que ele deu meio passo à frente, a luz mudou de cor e o ar pareceu estalar ao redor. Marina gritou seu nome, enquanto João tentava avançar, e Dona Benedicta ergueu as mãos ao céu. A figura aguardava, imóvel e brilhante, enquanto o destino se aproximava de um ponto decisivo para todos eles. Deixe o like. O pastor Elias permaneceu diante da figura luminosa, sentindo que cada segundo se estendia como uma eternidade. A luz mudou novamente, agora mais suave, como se o estivesse envolvendo em um abraço silencioso. Marina observava tudo com os olhos marejados, temendo que aquela aproximação retirasse Elias para sempre daquele mundo. A figura deu um passo adiante, e o chão pareceu vibrar com delicadeza. Uma onda de calor percorreu o porto, atingindo João e Dona Benedicta, que sentiram o peso de algo grandioso se manifestando. Elias ergueu o rosto, e seus olhos refletiram a luz dourada, como se parte dele estivesse sendo moldada por forças invisíveis. Marina não suportou mais a distância. Com passos hesitantes, aproximou-se, ignorando o medo que gelava sua espinha. Ela chamou o nome do pastor em um tom suave, mas firme. Elias ouviu, e por um instante a luz oscilou, como se a presença dela interferisse na conexão misteriosa entre ele e a figura celestial que o chamava. A figura virou a cabeça na direção de Marina, e algo extraordinário aconteceu. Uma segunda luz brotou do ser, porém mais leve, como um sopro de vento iluminado. Ela se aproximou da jovem, pousando diante de seus pés como uma chama que respirava. Marina sentiu uma paz que jamais experimentara, como se seu coração reconhecesse o toque divino. João observava tudo, sem saber o que sentir. Ele sempre se considerara forte, racional, com os pés fincados na terra. Mas agora, diante daquela manifestação, sua convicção vacilava. Ele deu alguns passos, tentando proteger Marina e o pastor ao mesmo tempo, mas estava claro que nenhuma força humana poderia controlar o que acontecia ali. Dona Benedicta, ainda ajoelhada, ergueu as mãos trêmulas e murmurou que aquele era o prelúdio de algo maior. Sua voz, embora fraca, carregava a certeza de quem testemunhava um ato sagrado. Para ela, não havia dúvida de que o mundo espiritual estava tocando o mundo físico de forma direta e profunda, anunciando transformação. A figura voltou sua atenção para Elias, e um brilho mais intenso pulsou ao redor. De repente, uma série de imagens invadiu a mente do pastor. Ele viu uma multidão cercada por escuridão, ouviu gritos distantes e depois presenciou uma luz que surgia como um farol divino sobre todos. Era como uma visão profética que arrepiava sua alma. Elias cambaleou, sentindo o peso da revelação. Marina correu até ele, mas uma corrente suave de ar a impediu de tocá-lo. Ela gritou seu nome, mas sua voz parecia distorcida pela energia que circulava. João segurou o ombro dela, tentando acalmá-la, embora ele mesmo estivesse aterrorizado com a possibilidade de perder o pastor. A figura então ergueu ambas as mãos e a bruma dourada ao redor se abriu, revelando uma espiral de luz que parecia levar a outro lugar. Elias sentiu o impulso irresistível de entrar, como se seu espírito reconhecesse aquele caminho como parte de sua própria história. Era um chamado que transcendia a compreensão humana. Marina caiu de joelhos, implorando para que Elias olhasse para ela. Ele finalmente virou o rosto, e naquele breve segundo, seus olhos se encontraram com profundidade. A dor, o amor e o medo se misturaram no olhar da jovem. Elias sentiu algo se partir dentro de si, como se parte de seu coração estivesse sendo arrancada. A figura observou aquela troca silenciosa e pareceu compreender. O brilho ao redor diminuiu pela metade, como se desse a Elias tempo para decidir. João aproveitou esse instante e avançou, segurando o braço do pastor, suplicando que ele não atravessasse a luz sem antes entender completamente o que estava prestes a enfrentar. Elias sentiu o toque de João como âncora humana.
Ele respirou fundo, tentando equilibrar a intensidade das visões e a ligação com aqueles que estavam ao seu redor. A figura brilhou mais uma vez, irradiando um calor que parecia penetrar até a alma, lembrando ao pastor o propósito que o chamava desde o primeiro clarão. A tensão crescia no ar, como se o tempo estivesse prestes a se partir em dois. Elias colocou a mão sobre o peito, sentindo o coração pulsar em compasso com a luz diante dele. Suas pernas tremiam, mas ele se manteve firme. A figura deu um passo para trás, abrindo completamente o caminho que se expandia como um portal vivo. Marina, sem forças para se levantar, apenas sussurrou o nome dele. Elias fechou os olhos e, naquele instante, ouviu novamente o canto suave que acompanhara o primeiro toque da figura. Era como se vozes celestiais o envolvessem, lembrando-lhe de que aquele momento não era apenas encontro, mas também escolha de fé. João, tomado por desespero, tentou puxar o pastor de volta, mas seu esforço foi interrompido por uma onda luminosa que o fez recuar 2 passos. A figura não demonstrava agressão, mas uma firmeza incontestável. A mensagem era clara. Elias precisava fazer sua decisão sem interferências, guiado apenas pelo chamado interior. A bruma girou em torno do pastor, elevando partículas douradas que brilhavam como estrelas nascidas do chão. Elias sentiu uma paz profunda, algo que nunca experimentara antes, como se o próprio Deus estivesse sussurrando confiança ao seu coração. Ele ergueu a mão na direção da espiral luminosa, pronto para tocar o mistério. Marina chorava, sem vergonha. João respirava com dificuldade. Dona Benedicta murmurava orações em voz baixa. O porto inteiro parecia sustentar o ar, aguardando o resultado daquela escolha que mudaria vidas. Elias abriu os olhos e finalmente deu o passo decisivo, atravessando a linha entre o mundo comum e o sobrenatural. A luz o envolveu completamente, e um silêncio absoluto tomou conta do cais. Elias desapareceu dentro da espiral de bruma dourada, deixando para trás um vazio que se espalhou entre todos. Marina levou a mão ao rosto, incapaz de conter o desespero. João ficou imóvel, perplexo. E Dona Benedicta fechou os olhos, sabendo que o verdadeiro propósito ainda estava por vir. Inscreva-se no canal. Dentro da espiral de luz, Elias sentiu seu corpo flutuar como se fosse sustentado por mãos invisíveis. O silêncio era tão profundo que chegava a vibrar em seu peito. A figura luminosa avançou ao seu lado, guiando-o por um caminho etéreo que parecia feito de auroras vivas. O pastor se perguntava se ainda estava no mundo físico. A cada passo, memórias antigas surgiam em sua mente, como se estivessem sendo reorganizadas. Ele viu sua infância, seus primeiros sermões, suas dúvidas profundas, e também momentos em que quase desistiu da fé. A figura não falava, mas Elias sentia suas emoções serem lidas, como se estivesse completamente exposto diante do sobrenatural. Do lado de fora, Marina chorava sem consolo. Suas mãos tremiam enquanto ela buscava entender como Elias havia desaparecido tão rápido. João tentava confortá-la, mas seu próprio coração estava apertado, tomado por medo e reverência. Dona Benedicta, porém, mantinha-se firme, como se soubesse que aquilo precisava acontecer. Dentro da luz, Elias percebeu que estava sendo conduzido a um espaço ainda mais luminoso, onde o brilho se tornava quase branco. Foi então que viu, à distância, uma presença maior, impossivelmente grandiosa. A figura que o guiava se curvou em reverência, e o pastor sentiu que algo divino, indescritível, aproximava-se. Uma voz suave, mas poderosa, falou dentro da alma de Elias. A luz mudou de tom, como se celebrasse a chegada de algo sagrado. O pastor caiu de joelhos, tomado por uma paz absoluta. Ele percebeu que estava diante de uma manifestação do próprio Jesus, não em forma humana, mas em glória pura, impossível de ser contida em palavras. A presença o envolveu, e uma onda de amor tão intenso percorreu o corpo de Elias que ele desabou em lágrimas. Ele sentiu cada ferida interior ser tocada, cada dúvida dissolvida, cada medo silenciado. Jesus não falava com palavras, mas com verdade. Elias compreendeu que não havia sido chamado para partir, mas para retornar transformado. A luz que o cercava se abriu como um véu sendo afastado, revelando visões de Salvador e de seu povo.
Ele viu ruas escuras recebendo claridade, famílias sendo restauradas, enfermos sendo curados, e uma grande multidão se reunindo para ouvir sobre esperança. Jesus mostrava o que aconteceria quando Elias retornasse. Do lado de fora, Marina sentiu um vento quente circular ao seu redor. Ela ergueu o rosto e viu pequenas partículas de luz surgirem no porto, como se anunciassem algo iminente. João ficou de pé, atento, e Dona Benedicta apoiou-se com força na bengala, murmurando que o momento da revelação estava perto. Dentro da espiral, Jesus estendeu sobre Elias uma luz ainda mais intensa. O pastor sentiu algo sendo colocado em seu espírito. Autoridade, compaixão, coragem e uma chama que não se apagaria. Ele compreendeu que retornaria não apenas como homem, mas como instrumento de transformação para toda a cidade. A luz começou a diminuir, e Elias percebeu que sua forma humana estava voltando ao normal. Jesus recuou lentamente, e o portal de bruma começou a se fechar. A figura luminosa que o guiara fez um gesto final, como despedida. Elias respirou fundo, sentindo-se pronto para cumprir o que fora determinado. Marina viu a espiral tremer, como se prestes a explodir. Seu coração bateu tão rápido que ela precisou apoiar-se em João. Uma luz fortíssima se abriu no centro do portal, iluminando todo o porto. A bruma se expandiu e, em um segundo, dissipou-se completamente, deixando o ar leve e silencioso. E então, Elias apareceu. De pé, respirando profundamente, seus olhos brilhando como nunca. Marina correu até ele e o abraçou com força, tomada por alegria incontrolável. João observou a cena, com lágrimas contidas, e sentiu uma profunda reverência pelo que havia testemunhado. Dona Benedicta caiu de joelhos, agradecida. O porto inteiro parecia diferente, como se carregasse um perfume de paz. Pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela luz que tinham visto. Elias olhou para cada rosto e sentiu que algo novo havia começado não apenas nele, mas na cidade. Ele sabia que precisava falar, porque o milagre não fora apenas pessoal, mas coletivo. O pastor ergueu a voz e declarou que o Senhor havia aparecido, que Jesus estava vivo e que tinha planos grandiosos para Salvador. A multidão se encheu de espanto, mas também de esperança. Marina segurava a mão dele com força e João permanecia ao lado, como testemunhas de algo que mudaria a história de todos. Elias começou a orar ali mesmo, e o porto inteiro se ajoelhou. Pessoas choravam, outras levantavam as mãos ao céu, e muitas sentiram curas repentinas no corpo e na alma. Um grande avivamento começou naquele instante, espalhando-se pelas ruas como fogo santo. A cidade jamais seria a mesma. Jesus havia colocado uma chama eterna no coração do pastor, e aquela chama acendeu outras, formando um movimento que alcançaria famílias, bairros e gerações. Marina sentiu algo novo nascer dentro de si. João encontrou fé que nunca teve, e Dona Benedicta sorriu, sabendo que vivera para ver a promessa cumprir-se. Elias abraçou Marina e João, agradecendo por não terem desistido dele. O porto se encheu de cânticos espontâneos, pessoas se unindo em louvor sincero. O brilho da tarde parecia mais vivo, como se a própria natureza celebrasse a manifestação divina. A cidade de Salvador era agora terra de renovo espiritual. A luz se estabeleceu de vez nos corações, e Elias sentiu o futuro se abrir diante dele, como um campo fértil. O pastor sabia que deveria caminhar, ensinar e anunciar o que viu. E enquanto a multidão se levantava em alegria, ele percebeu que o verdadeiro milagre não era apenas seu encontro, mas a transformação de todo um povo. Deixe seu comentário. Os dias que seguiram ao retorno de Elias foram marcados por um mover espiritual jamais visto em Salvador. A notícia do clarão e da aparição se espalhou rapidamente, trazendo pessoas de toda a cidade para ouvir o pastor. Ele pregava com autoridade renovada, como se cada palavra fosse soprada diretamente pelo Espírito de Deus. Marina tornou-se uma presença constante ao seu lado, auxiliando nos cultos ao ar livre e cuidando dos necessitados que surgiam em busca de consolo. João, agora convertido, dedicou-se a organizar a multidão, usando sua habilidade prática para apoiar o novo movimento. A luz que Elias trouxera do encontro transformava vidas diariamente. Dona Benedicta,
fortalecida apesar da idade avançada, testemunhava cada milagre com lágrimas de gratidão. Ela dizia que vivera o suficiente para ver Jesus ressuscitar a fé de toda uma cidade. O avivamento tomou as ruas, os mercados e até os lares mais simples, onde famílias inteiras se reconciliavam à sombra da graça. Curas começaram a se multiplicar e relatos de libertação se espalhavam pelos bairros próximos. Cada testemunho reacendia a esperança em corações endurecidos pelo tempo. Elias sabia que a luz que o tocara não era apenas um sinal para ele, mas um chamado para que toda Salvador experimentasse o amor vivo de Cristo. Ao final de uma grande reunião, Elias olhou para a multidão e sentiu a presença de Jesus tão forte quanto no portal de luz. Ele compreendeu que o verdadeiro milagre não era a visão, mas a transformação profunda que o Senhor realizava no povo. Ali, sob a brisa da noite baiana, ele declarou que a chama jamais se apagaria. Deixe seu comentário. Jesus respondeu: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Senhor Jesus, acende também em mim essa luz que transforma, cura e renova. Que eu nunca me afaste do teu caminho e que minha vida reflita a tua glória. Guia minhas escolhas e fortalece minha fé para que eu seja instrumento da tua vontade. Amém.